galera, meu nome é Ana Cristina, sou professora de História aqui do SEG e tô aqui hoje para dar para vocês uma aula sobre a ação dos padres jesuítas no Brasil. Para começar a nossa aula, a gente vai ver quem eram os jesuítas. Os jesuítas são os padres que pertencem a uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus. Existem várias ordens, como os beneditinos, os carmelitas, os franciscanos, e em cada uma os padres atuam de diferentes maneiras dentro da Igreja Católica, tem suas normas próprias, seus objetivos próprios. A Companhia de Jesus, ela surgiu em 1540, criada por um cara chamado Inácio de Loyola, e ela tinha um objetivo muito claro no momento da criação, que era de conseguir fiéis por todas as partes do mundo. Porque nessa época a gente estava vivendo num contexto de contra-reforma, depois das grandes reformas protestantes que aconteceram na Europa e que com elas a Igreja Católica acabou perdendo vários fiéis e perdendo pela primeira vez a grande hegemonia, porque dessa vez não era a única igreja, a igreja predominante na Europa, ela estava perdendo ali vários fiéis. Então, a Companhia de Jesus foi uma das ações criadas nesse contexto para que a igreja recuperasse um pouco do poder que ela estava perdendo. Em que lugar do mundo que tinha várias pessoas que ainda não pertenciam a nenhuma religião cristã e que a igreja olhou e viu ali a oportunidade de converter essas pessoas? Na América. Então, os jesuítas vieram para a América para catequizar os indígenas e utilizaram isso como uma das justificativas para a colonização. É claro que não era a maior justificativa, porque o maior motivo da colonização ter acontecido foram por questões econômicas, é claro. Mas, como naquela época o poder estava muito ligado à religião, a catequização dos indígenas também foi uma das justificativas para a colonização. Os primeiros jesuítas chegaram aqui no Brasil em 1549, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. Veio ele e mais 5 padres jesuítas, junto com o Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral do Brasil. Eles chegaram na Bahia e lá eles construíram a primeira igreja deles e a sede da Companhia de Jesus no Brasil. No início, nesses primeiros anos, eles iam percorrendo o litoral do Brasil, indo até as aldeias para então tentar catequizar os indígenas. A primeira barreira que eles encontraram, assim como todos os colonizadores, foi a da língua. Como é que eles iam se comunicar com os indígenas? Foi então que em 1555, o padre José de Anchieta compilou a Gramática Tupi. Então, os novos jesuítas que chegavam no Brasil tinham que aprender essa gramática. Mais tarde, surgiu a chamada língua geral, que era uma língua que tinha uma mistura de elementos do português, alguns elementos até do espanhol, e de línguas indígenas, era essa mistura. Ela tinha 2 vertentes, uma que era mais falada no sul e no sudeste, e outra que era mais falada no norte. A vertente mais falada no sul, ela foi muito espalhada e difundida pela ação dos bandeirantes no século XVII, que iam para o interior do Brasil para capturar indígenas e transformar eles em mão de obra escravizada. Nesse processo de difusão da língua geral, várias cidades, rios, acidentes geográficos foram nomeados com nomes indígenas da língua geral. Aí a gente pode pensar em Uberaba, Ubatuba, Caraguatatuba, Taubaté, Curitiba, o próprio Paraná, várias cidades que acabaram recebendo esses nomes. Se você é de uma cidade que tem nome indígena, comenta aqui e deixa também o estado e se você sabe o que essa palavra significa. Teve alguns lugares, em algumas épocas, até que a vertente do sul, da língua geral, era mais falada até do que o português. Essa vertente também deu origem ao dialeto caipira, que era muito falado no interior de São Paulo, principalmente no século XIX. Foi daí que foram herdadas algumas características como a supressão do LH nas palavras, que em vez de falar orelha, fala oreia, misturar o plural com o singular, tipo falar R$1, R$2, as pernas, a supressão do R e do L no final das palavras, em vez de quintal, falar quintar, em vez de falar fazer, falar fazer. Inclusive, isso é uma coisa que tá por todo o Brasil, essa falta do R no final. Fica até esquisito se a gente falar, vou fazer um resumo da videoaula do SEG. A gente fala, vou fazer o resumo da videoaula do SEG. Essa é uma das heranças que a gente tem, então, das línguas indígenas da língua geral. Ela teve muitos falantes até 1750, quando o governo proibiu que essa língua fosse ensinada. Mas a vertente do norte possui falantes até hoje da língua geral. Ela teve um nome específico que é Nhengatu.
além de todas essas influências das línguas indígenas, ela ainda teve ali alguns elementos do holandês e do francês por causa das invasões do território que a gente teve lá no início da colonização. Tem até um município, São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, que tem o Nhengatu até hoje como uma de suas línguas oficiais. Com o tempo, aquela tática de ir percorrendo o litoral, indo para as aldeias dos indígenas, acabou não se provando muito eficaz, porque os indígenas ofereciam muita resistência. Imagina só, chegava um estranho querendo que você trocasse de religião, de estilo de vida. Muitos padres acabaram sendo até mortos pelos indígenas nessas incursões deles. A solução encontrada pelos padres jesuítas foi a criação dos chamados aldeamentos, missões ou reduções. Vocês podem encontrar em uma dessas três formas, mas é tudo a mesma coisa. Que era a criação, então, de uma nova aldeia que servia para o propósito de catequizar os indígenas e de iniciar eles numa vida, então, para essa nova civilização. Nos aldeamentos, a catequização acontecia principalmente tendo como alvo as crianças, que naquela época a visão que se tinha de uma criança é que era uma página em branco, então tudo que você ensinasse para ela, que fosse escrito nessa página em branco, ia ficar gravado. Além disso, era mais fácil pegar uma criança que ainda não estava ali iniciada em todas as tradições indígenas do que uma pessoa mais velha, oferecia menos resistência. E como que era esse processo de catequização? Existia uma mistura de tradições para que aqueles conteúdos da religião cristã fossem mais familiares. Então, o Deus cristão foi chamado de Tupã, o Pai Nosso era ensinado por meio de cantigas, existiam teatros que aí misturavam elementos da cultura indígena e do catolicismo. Então, tinha toda essa mistura para que os indígenas aceitassem melhor essa educação cristã. Isso teve várias consequências, a catequização nesses aldeamentos, porque ali eram capturadas pessoas de várias aldeias indígenas diferentes, algumas até que eram inimigas umas das outras. Então aconteciam conflitos ali dentro, entre esses grupos indígenas, e aconteceu uma fragmentação muito grande do estilo de vida deles. Primeiro, por causa da língua, porque as línguas específicas de cada aldeia eram proibidas, tinha que falar a língua geral. Ali teve vários idiomas que acabaram sendo perdidos completamente. E até a forma de perceber o tempo e o espaço foi alterada. Vários povos indígenas são ou eram nômades ou seminômades. Então, eles iam percorrendo o território conforme aquele lugar ia oferecendo recursos, conforme as diferentes estações, e de repente eles se viram presos em um lugar só, perderam todo esse costume, esse estilo de vida que era mais de movimentação. Isso sem falar de alguns costumes específicos, como a poligamia, que era completamente proibida dentro dos aldeamentos. Isso além das doenças que foram levadas pelos europeus, como varíola, tuberculose, rubéola, que acabaram matando muitas pessoas indígenas. Lembra que no início da aula eu falei que a catequização era uma justificativa para a colonização? Bom, faltou ali um combinado entre os jesuítas e os colonos, porque enquanto os jesuítas queriam a catequização dos indígenas, os colonos queriam transformar eles em mão de obra escravizada. Então teve muito conflito entre esses dois grupos. Com o tempo, os jesuítas foram levando os aldeamentos cada vez mais para o interior da colônia, para ficar longe dos colonos e eles não conseguirem capturar os indígenas, e eles também aprovaram algumas leis contra o cativeiro indígena. Isso quer dizer que os jesuítas eram contra a escravidão? Não era bem assim. Eles não eram contra a escravização de pessoas negras. Eles falavam que, contanto que eles estivessem iniciados numa vida cristã, tudo bem eles serem escravizados. Essa situação permaneceu até 1750, quando o Marquês de Pombal realizou uma série de reformas no Brasil. Uma delas foi colocar os aldeamentos sob o poder do governo e não mais dos jesuítas, e também proibiu o ensino da língua geral, porque ela estava dominando o país. Eles queriam que o português que dominasse a colônia, não o país. Além disso, em 1759, ele tomou novas medidas, que foi a expulsão dos jesuítas do Brasil e também confiscou todos os bens da Ordem da Companhia de Jesus. Com isso, terminava a ação dos jesuítas no Brasil colonial. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aqui o seu like e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!